E se eu te dissesse que, se a Terra parasse de girar agora mesmo, o que aconteceria seria mais devastador do que você pode imaginar? Imagine só. A velocidade de rotação da Terra é de cerca de 1.670 quilômetros por hora no Equador. Se essa velocidade fosse abruptamente anulada, o impacto seria catastrófico. De acordo com o estudo da NASA, essa mudança repentina provocaria uma onda de destruição em massa, com ventos tão fortes que poderiam arrasar cidades inteiras. Você já parou para pensar como isso afetaria sua vida e a de quem você ama? Em 1977, a Terra girava com a mesma intensidade que hoje, e os cientistas já alertavam sobre as consequências de desastres naturais. Porém, o que poucos brasileiros sabem é que a gravidade e a rotação da Terra estão interligadas. Se a Terra parasse, a força centrífuga, que atualmente afasta os objetos do centro, deixaria de existir. Como resultado, tudo o que não estivesse ancorado ao solo, incluindo nós mesmos, seria lançado a uma velocidade insana para o leste. Imagine a cena: pessoas e objetos sendo arrastados por uma força incontrolável. Em um cenário pior, as consequências climáticas também seriam devastadoras. Sem a rotação, o clima se tornaria extremo, com um lado da Terra exposto ao Sol incessantemente e o outro mergulhado em trevas eternas. A temperatura no lado iluminado poderia atingir até 1.000 graus Celsius, enquanto o lado oposto se tornaria um deserto congelado, com temperaturas abaixo de zero. Você consegue imaginar viver em um planeta dividido entre um inferno escaldante e um gelo eterno? Agora, vamos explorar um dado que pode surpreender. Estima-se que, em um período de 24 horas, a Terra gira cerca de 1.600 quilômetros. Isso significa que, se tudo parasse de repente, as consequências seriam sentidas em segundos. Em um estudo publicado na revista Nature, os pesquisadores alertam que até o solo se comportaria de forma estranha, já que a atmosfera e a água continuariam em movimento. Então, enquanto a Terra pararia, os oceanos e a atmosfera ainda girariam, causando tsunamis e furacões com força nunca antes vista. Você sabia que a gravidade, como a conhecemos, também seria afetada? Na ausência da rotação da Terra, a gravidade se tornaria a única força atuante, e isso mudaria radicalmente a forma como nos relacionamos com o planeta. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que os efeitos gravitacionais poderiam provocar deslizamentos de terra em áreas montanhosas, levando à destruição de comunidades inteiras. Isso não é apenas uma especulação, é uma possibilidade real, e a história já nos mostrou como a natureza pode ser impiedosa. Um aspecto que poucos pensam é que a rotação da Terra também influencia nosso ciclo de sono. O Dr. Carlos Nobre, climatologista brasileiro, afirma que a interrupção da rotação resultaria em um desajuste completo de nossos ritmos biológicos, afetando nossa saúde mental e física. Você já imaginou como isso impactaria sua rotina diária? Em meio a essa catástrofe, é interessante notar que a natureza, embora brutal em suas reações, sempre encontra um caminho de resiliência. Após eventos catastróficos, a Terra tem uma capacidade notável de se regenerar. No entanto, a pergunta que fica é: você está preparado para um mundo onde a normalidade se tornaria uma memória distante? Nos próximos meses, à medida que a ciência avança e novas descobertas são feitas, será que poderemos realmente entender a profundidade dos efeitos que a rotação da Terra tem sobre nossas vidas? O que você pensa sobre a forma como a humanidade trata o planeta, sabendo que somos tão dependentes da sua rotação? Em resumo, a ideia de que a Terra pode simplesmente parar de girar é mais do que uma curiosidade científica, é um convite à reflexão. A conta sempre chega, e a pergunta que não quer calar é: como você pretende se preparar para um futuro incerto em um planeta que, por sua própria natureza, pode mudar a qualquer momento? Afinal, como dizemos por aqui, não tem almoço grátis, meu amigo. À medida que refletimos sobre as implicações de uma Terra que parou de gerar, é essencial considerar como a nossa sociedade se estruturaria em resposta a esse novo mundo. Imagine as cidades, que antes fervilhavam de vida, agora se transformando em desertos de concreto, com a maioria da população tentando sobreviver em um ambiente hostil. As pessoas se veriam forçadas a se adaptar a um cotidiano pautado por extremos. Um lado da Terra constantemente exposto ao sol, onde a água se evaporaria rapidamente, e outro lado coberto por um gelo eterno, onde a única esperança de vida estaria em abrigos subterrâneos.
O que é mais alarmante é que a infraestrutura que levou décadas para ser construída seria completamente obliterada. Estradas, pontes, sistemas de transporte e comunicação se tornariam obsoletos. Imaginemos um cenário em que as tecnologias que conhecemos, como a internet, parassem de funcionar. O isolamento social se tornaria a nova norma e a comunicação se restringiria a pequenos grupos que ainda tentariam manter alguma forma de comunidade. Você já se perguntou como isso afetaria seus relacionamentos? Além disso, a economia global, já fragilizada por crises, enfrentaria um colapso sem precedentes. O mercado financeiro, que hoje é movido pela incerteza e volatilidade, se tornaria completamente irrelevante. O que você acha que aconteceria com seu dinheiro, suas economias? A necessidade de trocar bens e serviços se tornaria a única moeda viável, levando as pessoas a reinventarem seu modo de vida. Se você tivesse que trocar um prato de comida por um abrigo, estaria disposto a fazê-lo? Em meio a esse caos, a resiliência humana se mostraria mais crucial do que nunca. A história nos ensinou que, em tempos de crise, o espírito comunitário se fortalece. Grupos de pessoas se uniriam para compartilhar recursos, conhecimentos e habilidades. Comidas em conserva, cultivo de hortas urbanas e a troca de saberes se tornariam essenciais para a sobrevivência. Você se vê fazendo parte desse movimento comunitário? No entanto, mesmo com esse espírito de união, a luta pela sobrevivência seria implacável. Os conflitos por recursos escassos iriam surgir, e a natureza humana revelaria tanto sua bondade quanto sua crueldade. As diferenças culturais que antes uniam as pessoas podem se tornar divisões em tempos de necessidade. Você já pensou nas tensões que poderiam surgir entre vizinhos? Enquanto isso, a ciência e a tecnologia, que outrora nos proporcionaram conforto e segurança, teriam que se reinventar. Em um mundo onde a eletricidade é um luxo e a comunicação se limita ao que é possível à distância, a educação se tornaria um ato de resistência. A transmissão de conhecimentos essenciais sobre sobrevivência, cultivo e cuidados básicos se tornaria mais importante do que nunca. Como você se prepararia para ensinar as próximas gerações a viver em um ambiente tão hostil? Por outro lado, a natureza também teria sua resposta a esse estrondo. Ecossistemas que antes eram delicadamente equilibrados, agora teriam a chance de se recuperar e se adaptar. Mas a que custo? A biodiversidade, que já enfrentava desafios, poderia se reestruturar de maneiras inesperadas. Imagine espécies que antes eram raras se tornando predominantes enquanto outras desaparecem. Você se sente responsável por preservar a natureza, mesmo em um cenário tão extremo? Em última análise, essa reflexão sobre a possibilidade da Terra parar de girar nos leva a pensar sobre a fragilidade da vida e a interconexão de tudo o que conhecemos. A natureza é poderosa e implacável, e nós, como parte desse sistema, precisamos reconsiderar nossas ações e escolhas. O que você acha que podemos aprender com essa ideia de transformação radical? O que você se comprometeria a mudar em sua vida para garantir um futuro mais sustentável, mesmo que a rotação da Terra continue a nos dar a ilusão de estabilidade? Afinal, como diz o ditado popular, quem não arrisca, não petisca. A reflexão sobre a possibilidade de a Terra parar de girar nos leva a um ponto crucial. O que realmente estamos fazendo para proteger nosso planeta? Em um mundo onde as catástrofes naturais estão se tornando cada vez mais frequentes, é essencial questionar nossas práticas diárias e nosso impacto sobre o meio ambiente. Você já parou para pensar em como suas pequenas ações, como o uso excessivo de plástico ou o desperdício de água, se somam a um problema global? Com a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas, a urgência em encontrar soluções sustentáveis se torna mais evidente. A ciência já nos mostrou que, se não agirmos agora, as consequências podem ser irreversíveis. Um estudo recente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, revelou que o Brasil enfrenta um aumento nas temperaturas médias, o que pode impactar diretamente nossa agricultura e, consequentemente, nossa segurança alimentar. Você consegue imaginar um futuro onde a produção de alimentos se torne escassa e os preços disparem? Nesse cenário, a adaptação se torna uma necessidade vital. Comunidades que antes eram autossuficientes precisam reavaliar suas estratégias.
O cultivo de um jardim comunitário, por exemplo, não é apenas uma forma de se alimentar, mas também um ato de resistência e união. E você, já pensou em como poderia se engajar nesse tipo de iniciativa? A troca de conhecimentos e habilidades entre vizinhos pode fortalecer laços e criar um senso de pertencimento que se faz tão necessário em tempos de crise. Além disso, a educação ambiental deve assumir um papel central em nossas escolas. O que estamos ensinando às novas gerações sobre a importância de cuidar do planeta? O Dr. Arnaldo R. de Almeida, especialista em educação ambiental, afirma que a formação de uma consciência ecológica é fundamental para que os jovens se tornem agentes de mudança. Você já pensou em como seu papel pode ser crucial para moldar a mentalidade de uma geração que enfrentará os desafios que herdamos? Enquanto isso, a tecnologia também pode ser uma aliada nessa luta. Inovações em energias renováveis, como solar e eólica, estão ganhando espaço e podem transformar a forma como consumimos energia. Um estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aponta que em 2021, o Brasil alcançou a marca de 15% de sua matriz energética proveniente de fontes renováveis. Isso é um sinal positivo, mas ainda estamos longe de uma transição completa. Você se sente motivado a apoiar essas iniciativas em sua própria casa, adotando tecnologias mais limpas? Por outro lado, não podemos esquecer das vozes que clamam por justiça ambiental. As populações mais vulneráveis são frequentemente as mais afetadas pelas mudanças climáticas. A luta pela preservação do meio ambiente deve ser inclusiva, assegurando que todos tenham acesso a recursos e oportunidades. Em uma pesquisa recente do IBGE, constatou-se que os bairros periféricos são os mais impactados por enchentes e deslizamentos. Isso faz você refletir sobre as desigualdades que perduram em nossa sociedade? À medida que avançamos, a necessidade de um diálogo aberto e transparente sobre as questões ambientais se torna cada vez mais essencial. A colaboração entre governos, empresas e cidadãos é fundamental para construir um futuro sustentável. Você já se imaginou participando de fóruns ou discussões que moldam políticas públicas? A sua voz, assim como a de muitos outros, pode ser o catalisador necessário para mudanças significativas. Neste contexto, é vital pensarmos também sobre o poder da arte e da cultura como veículos de conscientização. Projetos artísticos que abordam temas ambientais podem sensibilizar e mobilizar a sociedade em torno de questões urgentes. E você, já se envolveu em alguma iniciativa que utiliza a arte para promover a sustentabilidade? Essa forma de expressão pode ser uma poderosa ferramenta para cultivar empatia e ação coletiva. Enquanto refletimos sobre o que significa viver em um planeta que, em um piscar de olhos, pode mudar drasticamente, precisamos ter em mente que cada escolha conta. A fragilidade do nosso mundo nos lembra que, mesmo nas menores ações, reside a possibilidade de transformação. Você está pronto para assumir a responsabilidade e fazer a diferença, mesmo que pequena? Afinal, como dizemos por aqui, quem planta, colhe. E a hora de plantar é agora. Você já parou para pensar na importância das pequenas coisas que fazemos diariamente? A maneira como descartamos lixo, o uso consciente da água ou mesmo a escolha de produtos sustentáveis pode ter um impacto profundo no futuro do nosso planeta. Imagine um cenário onde todos nós adotássemos hábitos mais responsáveis. O que isso poderia significar para as próximas gerações? A mudança começa com cada um de nós, e o poder de transformação está em nossas mãos. Diante da possibilidade de um mundo sem a rotação da Terra, é intrigante perceber que muitas das nossas preocupações atuais, como a poluição e a degradação ambiental, poderiam ser vistas sob uma nova luz. A crise climática, que muitos consideram uma batalha distante, se tornaria uma questão de sobrevivência. Você já refletiu sobre qual legado deixará para seus filhos? O que você gostaria que eles soubessem sobre a importância de cuidar do nosso planeta? Enquanto discutimos essas questões, é essencial lembrar que a natureza é resiliente. O que testemunhamos em desastres naturais ao longo da história é uma prova disso. Ecossistemas que pareciam destruídos foram capazes de se regenerar com o tempo. No entanto, essa resiliência não é infinita. O estudo da diversidade biológica revela que a extinção de espécies está ocorrendo em um ritmo alarmante.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, aponta que cerca de 20% das espécies brasileiras estão ameaçadas. Você sente que está fazendo sua parte para preservar a biodiversidade? Em um mundo onde a Terra parou de girar, a luta pela sobrevivência não seria apenas entre humanos, mas também entre as espécies que habitam nosso planeta. A competição por recursos escassos se tornaria feroz e a natureza não faria distinção entre aqueles que a respeitam e aqueles que a exploram. Você já se perguntou qual papel você desempenha nesse delicado equilíbrio? Como podemos garantir que a natureza e a humanidade coexistam de maneira harmoniosa? A interdependência entre todos os seres vivos nos ensina que precisamos trabalhar juntos. O que podemos aprender com as comunidades indígenas que vivem em sintonia com a Terra? O respeito pela natureza e a utilização sustentável dos recursos são fundamentais para a sobrevivência. O que você acha que podemos adotar dessas práticas em nossas vidas diárias? A troca de saberes entre culturas pode ser uma chave poderosa para a construção de um futuro mais equilibrado. Além disso, a educação desempenha um papel crucial nessa transformação. O Dr. Fernando C. de Oliveira, educador ambiental, ressalta que a conscientização e a educação são as armas mais poderosas que temos contra a destruição do nosso planeta. O que você tem feito para se informar e compartilhar conhecimento sobre questões ambientais? Você já pensou em como a sua voz pode inspirar outros a se envolverem nessas causas? À medida que avançamos, a tecnologia também pode ser uma aliada nessa luta. Com inovações em energia limpa e práticas agrícolas sustentáveis, temos a oportunidade de mudar nosso impacto no meio ambiente. O uso de energias renováveis, por exemplo, pode não apenas reduzir a poluição, mas também criar novas oportunidades de emprego e desenvolvimento econômico. Você se vê contribuindo para uma mudança positiva em sua comunidade através de novas tecnologias? Por outro lado, a consciência coletiva sobre a crise climática está crescendo e cada vez mais pessoas se unindo a movimentos globais em defesa do meio ambiente. O que você acha que podemos aprender com esses movimentos? A solidariedade em torno de uma causa comum pode gerar um impacto significativo. Você já participou de alguma manifestação ou evento que busca promover a conscientização ambiental? Como foi essa experiência para você? Ao refletirmos sobre todas essas questões, é evidente que a transformação começa de dentro para fora. A mudança de mentalidade é fundamental para que possamos avançar em direção a um futuro mais sustentável. O que você gostaria de mudar em sua vida para contribuir com essa transformação? Às vezes, a mudança pode começar com um simples gesto, como reduzir o consumo de plástico ou optar por uma alimentação mais consciente. O caminho não será fácil, mas a resiliência humana e a capacidade de adaptação são notáveis. Se um dia a Terra realmente parasse de girar, a união e a colaboração entre as pessoas seriam fundamentais para enfrentar os desafios. Você acredita que a humanidade seria capaz de se unir em um momento de crise? O que podemos fazer agora para fortalecer esses laços? A verdade é que o futuro do nosso planeta depende de nossas escolhas e ações hoje. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e sustentável. Você está pronto para assumir essa responsabilidade? Afinal, a mudança começa com a consciência e a vontade de agir. Como você pretende fazer a sua parte para criar um legado positivo para as futuras gerações? A reflexão sobre a fragilidade da nossa existência nos leva a um ponto crucial: a interconexão entre todos os seres vivos e a necessidade urgente de uma mudança de comportamento. Você já parou para pensar que, em um mundo onde a Terra parou de girar, a sobrevivência não seria apenas uma questão individual, mas uma luta coletiva pela continuidade da vida? A resiliência humana se manifestaria em formas inesperadas, como a criação de novas comunidades que valorizariam o compartilhamento de recursos e conhecimentos. Diante desse cenário apocalíptico, o que nos resta é a esperança de que possamos aprender com os erros do passado. A história nos ensina que, em momentos de crise, a solidariedade pode emergir das cinzas do desespero. Imagine um grupo de vizinhos se reunindo para formar uma rede de apoio, onde cada um traz suas habilidades e conhecimentos para o bem comum. Como você se sentiria ao fazer parte de uma iniciativa tão poderosa?
A força da coletividade pode ser a chave para a sobrevivência em um mundo severo e hostil. Além disso, a busca por soluções sustentáveis se tornaria uma prioridade. Em um cenário onde os recursos naturais estão escassos, a agricultura urbana, por exemplo, ganharia destaque. Já pensou em como um pequeno jardim comunitário poderia transformar a dinâmica de um bairro? Cultivar alimentos em conjunto não apenas melhoraria a segurança alimentar, mas também fortaleceria os laços sociais. A troca de experiências e saberes sobre o cultivo poderia criar um ambiente de aprendizado contínuo. Você se vê contribuindo para essa transformação em sua própria comunidade? Entretanto, a luta pela sobrevivência também traria à tona questões éticas e morais. Em um mundo dividido entre extremos, como lidar com as desigualdades que já existem? A escassez de recursos poderia intensificar conflitos, levando a uma competição acirrada por água, comida e abrigo. Imagine a pressão que isso criaria nas relações humanas. Você acredita que a empatia e a compaixão prevaleceriam em tempos tão difíceis? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da humanidade. A educação, nesse contexto, se tornaria um bem inestimável. A transmissão de conhecimento sobre sobrevivência, cultivo e respeito ao meio ambiente seria essencial. O Dr. Paulo Freire, grande educador brasileiro, sempre enfatizou a importância da conscientização crítica. Como você poderia incorporar esses ensinamentos na educação das futuras gerações? A formação de uma consciência ambiental desde cedo poderia mudar a forma como as crianças enxergam o mundo e suas interações com ele. Ademais, a tecnologia também desempenharia um papel fundamental. Em um mundo onde a eletricidade é um luxo, inovações que sustentam a vida seriam vitais. Sistemas de energia solar e captação de água da chuva se tornariam indispensáveis. Você já considerou a possibilidade de se tornar um defensor dessas tecnologias em sua comunidade? Cada pequena ação, como a instalação de painéis solares ou a criação de uma cisterna, poderia inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Nesse novo mundo, a arte e a cultura também teriam sua relevância. Projetos que abordam a relação entre ser humano e natureza poderiam sensibilizar e mobilizar a sociedade em torno de questões urgentes. Pense em como um mural que retratasse a beleza da biodiversidade poderia impactar a percepção das pessoas. Você já participou de alguma iniciativa artística que promove a conscientização ambiental? Essa forma de expressão pode ser uma poderosa ferramenta para cultivar empatia e ação coletiva. Por outro lado, não podemos esquecer que a luta pela justiça social deve ser uma parte integrante dessa nova realidade. A voz das populações marginalizadas deve ser ouvida e suas necessidades atendidas. A crise climática não afeta a todos igualmente. As comunidades mais vulneráveis são frequentemente as mais impactadas. O que você pensa sobre a importância de garantir que todos tenham acesso a recursos e oportunidades em tempos de crise? Isso nos leva a refletir sobre como podemos construir um futuro mais justo e equitativo. À medida que avançamos, a necessidade de um diálogo aberto e transparente sobre as questões ambientais se torna cada vez mais essencial. A colaboração entre governos, empresas e cidadãos é fundamental para construir um futuro sustentável. Como você imagina que essas parcerias poderiam se concretizar em sua comunidade? A participação ativa nas discussões e decisões pode gerar mudanças significativas. Em suma, ao contemplar o que seria viver em um mundo onde a Terra parou de girar, somos confrontados com a urgência de nossas ações e a fragilidade do nosso planeta. A mudança não é apenas desejável, é necessária. Você está pronto a se envolver e fazer a diferença? O futuro pode parecer incerto, mas a força de vontade e a resiliência humana podem nos guiar para um caminho mais sustentável. Afinal, como dizemos por aqui, quem planta, colhe, e a hora de plantar é agora.